Meus amados irmãos, mais uma vez chego a vocês através do vídeo para trazer uma porção da palavra de Deus para o seu enlevo espiritual e para o seu alimento espiritual também. Reitero aqui a minha saudade de vocês, desejo de vê-los pessoalmente, porque temos falado através das redes sociais, mas não temos nos encontrado pessoalmente. Mas vocês têm contado sempre com as minhas orações. Eu quero pensar com vocês nesta hora, a partir do texto de Mateus capítulo 6, versos 25 a 33. Portanto, Mateus 6, 25 a 33 diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observais as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um covo ao custo da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerais como crescem os lírios do campo? Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Eu quero considerar com os queridos ouvintes nesta hora algumas premissas dentro desse texto, algumas verdades que extraio deste texto, pensando a partir do seguinte tema: motivações para vencer as preocupações. Motivações para vencer as preocupações. Há um mal no nosso século que inegavelmente rouba a nossa alegria, rouba a paz, rouba a vontade de viver. Este mal pode ter vários nomes, e ele pode aparecer com o nome de estresse, depressão, ansiedade, preocupações. Isso não é de agora, pelo fato da Covid-2019, ou Covid-19. Mas justamente isto é um mal que tem assolado a nossa sociedade. E agora, especialmente, ele tem aflorado ainda mais. Tem mexido com nossas estruturas. Tem mexido com as estruturas de cada um de nós. E nós precisamos nos policiar, verdadeiramente firmados em Deus, para poder vencer estas adversidades. E eu quero lhe dizer, meu querido, desta hora, que existem atitudes que podem ser tomadas para alguém enredado em preocupações, pessoas enredadas nessas preocupações para que possam sair desse poço, dessa situação. Existem coisas que você precisa saber que podem lhe ajudar a vencer as preocupações da vida. Olha, um detalhe: quando eu falo das preocupações da vida, eu não estou falando das preocupações naturais, que elas fazem parte naturalmente do nosso dia a dia. Nós, por exemplo, precisamos fazer planejamentos e etc., naturalmente confiado no Senhor, confiado na direção, na orientação e na graça do Senhor sobre nossas vidas, mas precisamos ser prudentes. Então há um tipo de preocupação natural. Agora, o texto em que nós lemos, Jesus está de fato combatendo aquela preocupação exacerbada, aquela preocupação que pode se tornar patológica, que pode se tornar doentia, que pode criar danos à família, danos à sociedade, danos a quem está perto de nós. O texto que lemos, ou que vemos aqui, nós vemos o Senhor Jesus ensinando sobre ansiedade, sobre preocupações. Ele nos dá motivações para que não nos preocupemos. E eu quero considerar
algumas destas motivações. A primeira que eu quero considerar com você é o seguinte: a sua vida é muito importante para Deus. A minha vida é muito importante para Deus. As nossas vidas são muito importantes para Deus. Jesus aqui no texto, ele fala sobre coisas que o próprio Deus criou com todo carinho e que não passam por necessidade, porque o Senhor as sustenta. Ele fala das aves do céu, que não preocupa nem um pouquinho, e o sustento vem para elas. Ele fala dos lírios do campo, os quais foram cuidadosamente desenhados por Deus, mas isso não se comparam ao valor que ele dá a mim e a você. Coroa da criação divina. É pela importância que Deus dá a você que você não deve se render às preocupações que lhe roubam a paz. A importância que Deus dá à sua vida. A importância que Deus dá às nossas vidas. Ele menciona aqui nesse texto, porque andais ansiosos, e ele vai mencionar que nós somos mais importantes do que as aves dos céus. Nós somos mais importantes do que os lírios do campo. Nós somos mais importantes porque somos a coroa da criação divina. Então, meu querido, tome para você na hora que a ansiedade vier, e ela pode vir, na hora que a tensão vier, na hora que a tribulação vier, na hora que a angústia vier, na hora que a tensão, que o estresse vier, tome para você a segunda atitude: a minha vida é muito importante para Deus. Portanto, guarde esta verdade. A sua vida é muito importante para Deus. Uma outra verdade que eu considero, também à luz deste discurso, ou desta parte do Sermão do Monte que Jesus proferiu, eu quero lhe dizer o seguinte: não há nada que você possa fazer para ajudar Deus a ser Deus. Que isso? Não há nada que você possa fazer, porque Deus é Deus, independente de circunstâncias. Lembra aquele cântico que se canta muito? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. Se eu crer, Ele é Deus. Se eu deixar de crer, Ele continua sendo Deus. Não adianta. Mas às vezes, por causa da ansiedade, a gente quer dar uma mãozinha para Deus. Uma pesquisa, ela, há muito tempo, mostrou que das razões pelas quais as pessoas se preocupam, 50% nunca irão acontecer. E às vezes as pessoas ficam exacerbamente preocupadas com coisas que de fato não vão acontecer. Deixa a coisa acontecer para preocupar. Mas também ela diz que 30% são sobre coisas que podem ser mudadas. Então, coisas que podem ser mudadas. Então, trabalhe para mudar sem ficar preocupado exacerbadamente. Então, se podem ser mudadas, para que se preocupar? E 12% são sob críticas e comentários feitos por outras pessoas, muitas vezes injustamente. E aí você precisa tomar uma decisão. Você vai dar vazão àquilo e ficar ansioso, tenso e preocupado por causa disso? E finalmente apenas 8% são sobre coisas que iremos realmente enfrentar. Então, meus amados, essa pesquisa, ela vai mostrar para mim e para você, vai mostrar para cada um de nós, que dos 100% que nós preocupamos, às vezes 8% seria o motivo real que nós deveríamos nos preocupar. Mas nada que você faça pode, de fato, ajudar Deus a ser Deus. O problema do ansioso, do tenso, o do preocupado é que quer ajudar Deus a ser Deus. Ficamos tentando tomar as rédeas para resolver o problema. Mas resolver por nossa conta. Eu disse que nós precisamos ter a preocupação natural e, na verdade, aquilo que vem a nós para fazer, e a Bíblia diz, tudo que vem às suas mãos para fazer, faz-o conforme as suas forças, mas sob a direção de Deus, sob os cuidados de Deus, sob a orientação de Deus, sob a força do Senhor sobre a sua vida e não por você mesmo. Veja, por exemplo, Sara, mulher de Abrão, ou de Abraão, o que ela fez quando Deus prometeu a ela que ela, já velha e estéril, iria ter um filho.
Ela quis ajudar Deus. Já que diz que eu vou ter, vou ajudar. Resolveu ajudar a Deus, entre aspas. Mandou que Abraão tivesse um filho com a sua escrava, Agar. E quais foram as consequências? Terríveis para duas nações, consequências terríveis para a vida de todos na família de Sara e Abraão e até da sua descendência. Sara precisava descansar no Senhor. Deus prometeu e ele cumpriu. No tempo dele, ele mandou Isaque. Mas ela quis dar uma forcinha para Deus. Meus queridos, quando nós queremos dar uma forcinha para Deus, nós damos com os burros na água. E às vezes fazemos o que não deveríamos fazer. É preciso andar sob a direção de Deus, sob a orientação de Deus e ter a convicção plena do coração e da mente de que Deus é quem está conduzindo naquela direção. Uma outra verdade para poder amenizar as nossas preocupações, uma outra razão, é porque nós somos ovelhas de um pastor que é o dono das ovelhas. Oh, coisa maravilhosa! No texto paralelo a este, que fala sobre esse mesmo assunto de Mateus, o qual está em Lucas capítulo 12, verso 32, há uma frase que Jesus diz, concluindo a demonstração contra a ansiedade. Ele diz o seguinte: não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Nós somos ovelhas de um pastor que é o dono do rebanho. Não somos ovelhas cuidadas por um empregado, entre aspas. Não somos cuidados pelo dono do rebanho, nós somos cuidados pelo dono do rebanho. É ele quem cuida de nós. Isso faz muita diferença. Eu costumo dizer na minha condição de pastor, que eu, na verdade, cuido das ovelhas do Senhor que ele me confiou, que ele me deu o privilégio de estar cuidando assim na condição humana. Mas na esfera maior, é ele em quem cuida de nós. A Bíblia menciona que o Senhor não dormita, que ele está ao nosso lado diuturnamente. Até nestes momentos de quarentena, em que o pastor humano não pode estar lá na casa da ovelha, na hora que ela está em dificuldade, especialmente dos idosos, ele não pode estar ali. Até nesses momentos, o pastor divino está ali. Somos ovelhas de um pastor que é o dono das ovelhas. O texto de Mateus ainda relata mais um conselho de Jesus, buscando primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas, que coisas? As coisas que nos preocupam, as coisas que nos deprimem, as coisas que nos deixam ansiosos, todas essas coisas nos serão acrescentadas. Porque Ele, o Senhor, o meu pastor supremo, o seu pastor, o nosso pastor, como diz o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele cuidará delas por nós. E uma última verdade que eu quero considerar aqui é que só pode descansar em Deus aquele que pertence a Ele. Se você ainda não pertence a Jesus, se você ainda não pertence ao Senhor, se você ainda não teve uma experiência de fé com Ele, é preciso ter. Porque este tempo que estamos vivendo é tempo difícil. Mas com Jesus, a gente vence as intempéries da vida. Como descansar em Deus se você não crê nele como seu Salvador, como seu Senhor, como aquele que cuida de você? Por isso fica o convite nesta hora, que você entregue sua vida a Jesus. Confie nele e ele fará o resto. É o que a Bíblia diz. Eu concluo, queridos, esta palavra dizendo que se você está cansado, se você está oprimido, se você está ansioso, achando que a carga está muito difícil de carregar, lembre-se que Jesus carregou a cruz por você. Jesus ofereceu-se a si mesmo na cruz do Calvário, por mim e por você. Portanto, receba-o nesta hora. Aonde você estiver, faça um concerto com Jesus, seja de recebê-lo como seu Salvador, seja de reconciliar-se com Ele e pedir o amparo dele para a sua vida. E com isso, seja vitorioso sobre as preocupações da vida. Que Deus em Cristo Jesus abençoe ricamente a sua vida e a minha. Amém.